Olá, gente querida do Piauí, do Brasil, bom dia. Hoje vou gravar mais um vídeo e, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a situação do período chuvoso aqui na nossa região. Eu, com 56 anos de idade, desde os meus 6 anos que eu acompanho o período chuvoso. Eu lembro muito bem, eu era muito pequeno e eu já acompanhava as chuvas do período. E este ano de 2021, eu confesso que no meu conhecimento, nas minhas lembranças, eu sinceramente, eu ainda não tinha visto um inverno tão fraco igual o inverno deste ano. No mês de abril, ontem foi que veio dar um pequeno sereno. E hoje de manhã, mais uma chuvinha fraca. Pelo menos aqui na zona sul da cidade, caiu uma fraca chuva. Então a situação na área da agricultura, embora o meu assunto dos meus vídeos não seja a chuva, mas estou falando um pouco porque eu me preocupo com aquilo que se produz na terra, até porque eu entendo que tudo que se entra nas nossas casas, em termos de alimentação, depende da terra e da chuva. Sem a terra e sem a chuva, nada se produz. Então, eu manifesto aqui a minha preocupação com as chuvas que estão sendo muito fracas, mas muito fracas, insuficiente para segurar a produção daqueles que produzem, que ainda produzem alguma coisa. Então, o meu lamento. E eu quero aqui lamentar também sobre a morte do Firmino Filho. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim: o cara nem te conhece, tu fica idolatrando o cara. E a questão não é idolatrar ninguém. A questão é ter respeito pelas pessoas, consideração por aquelas pessoas que a gente conhece e sabe que existe. A mesma coisa que algumas pessoas acham que eu gostava do Firmino e lamento a morte dele, são as pessoas que lamentam a morte de um jogador famoso, de um cantor famoso. Eu também lamento, já que tem muitos jogadores e muitos artistas, muitos cantores que eu admiro. Então a gente lamenta a morte daquelas pessoas que a gente conhece e que sabe que existe. E o Firmino Filho, sem dúvida alguma, não é diferente. Ele é um cara que eu conheci em 1996, lá na Ceasa. Ele era candidato pela primeira vez. Naquela época eu ia votar em um outro candidato. E eu estava na Ceasa, como é de costume, eu sempre vou comprar minhas frutas e verduras na Ceasa. E lá eu encontrei o Didimo de Castro, radialista e jornalista, e uma pessoa muito boa, a qual eu tenho muita admiração. Então o Didimo de Castro me conhecia, falou comigo, perguntou se eu já conhecia o nosso futuro prefeito. Eu disse para ele, perguntei ele quem era, ele disse que era o Firmino. Eu disse: não, eu vou votar em um outro candidato. E aí, mas vamos conhecer ali o meu candidato. Pegou no meu braço, me levou até o Firmino. Chegando lá, o próprio Firmino me abraçou e eu abracei o Firmino. Eu disse: Firmino, o Didimo de Castro perguntou se eu já conhecia você. Eu disse que não. Ele me trouxe até você, estou lhe conhecendo, é um prazer e quero assumir o meu compromisso. Vou votar em você e é para você ganhar. E eu quero que você, prefeito, mande calçar a minha rua e todas as ruas do meu bairro. Ele perguntou onde era, eu disse: eu lhe garanto que se eu for eleito, lhe prometo que vou mandar calçar tudo. E assim ele fez. Foi eleito, mandou calçar a minha rua, todas as outras ruas, mas eu não gosto dele, não é simplesmente por isso. Eu gostava dele,
por ele ser uma pessoa de palavra e uma pessoa que, no meu ponto de vista, para mim, que não sou autoridade, sou um cidadão pobre, humilde, e que ele sempre me deu atenção nas vezes que ele me viu. Sempre gostei de abraçar ele e acompanhei durante toda a vida política dele, votei para ele em todas as eleições que ele foi candidato, não me arrependo, e gostei muito do trabalho do Firmino como prefeito de Teresina. Hoje, com 6 dias da morte dele, ainda não quero nem acreditar que ele já não está mais entre nós. Lamento demais a morte dele, gostava muito dele. E quero até dizer que o último abraço que eu dei no Firmino, há mais de 2 anos atrás, lá no Hemop, onde ele sempre doava sangue. Entrei lá rapidinho, dei um abraço nele, ele ficou feliz e foi o último abraço que eu dei nele. Que Deus tenha ele em um bom lugar. Então, o Firmino era uma pessoa boa. Ninguém nessa terra é 100% perfeito. Todos nós sabemos disso. Mas, apesar de alguns defeitos que todos nós temos, o Firmino não era diferente. Mas, como autoridade política, como prefeito de Teresina, ele foi um prefeito, no meu ponto de vista, um bom prefeito. Tem obras paradas, que começou e não terminou, algumas até por causa da pandemia, que se não tivesse sido um ano perdido, o último ano dele na prefeitura, com certeza muitas obras teriam sido terminadas. Inclusive essa aqui do viaduto da Barão com a Irmão de Carvalho, ou seja, o viaduto do Balão da Tabuleta. E eu acho que, no meu ponto de vista, deveria até colocar o nome Viaduto Prefeito Firmino Filho. Então, eu lamento a morte do Firmino, eu gostava muito dele, e também eu tinha outra visão com ele, que era aquela do Elmano, junto com o Ciro Nogueira, tirar ele do PSDB, já que é um partido que, no meu ponto de vista, tem se queimado demais, principalmente por causa do João Dória e outros integrantes do partido, membros do partido. Então ele estava sendo preparado para deixar o partido, se candidatar a senador ou a governador. Parar um pouquinho. Então é isso aí. Parei um pouco aqui por motivo de um carro com alto som que passou, perturbando, e eu gravo aqui em uma sala onde não impede o som de carro que passa na rua. Então parei um pouco. Então é isso. Eu lamento a morte do Firmino. Entendo que ele, como ser humano, teve as falhas dele, mas que prestou um grande serviço à cidade de Teresina. E que Teresina toda, sem dúvida alguma, lamenta a morte do ex-prefeito e saudoso Firmino Filho. Um abraço a todos que gostavam dele.